Muito bem, gente. Hoje, Canal do Vaqueiro, recebendo essa equipe maravilhosa aqui, Conselho Tutelar. Mandar aqui um abraço à nossa amiga Noêmia, também ao Zé Aragão. Obrigado também ao nosso amigo Abraão Lincoln, que faz parte aqui do Conselho Tutelar de Glória, no qual é um tema muito importante a gente dividir com a sociedade o Maio Laranja, porque falar de crianças e adolescentes, temos que estar com as pessoas que realmente entendem, que defendem essa missão, que é cuidar do jovem e do adolescente. Antes de começar, Noêmia, nesse tema, eu já quero, em nome de todas as mães, parabenizar você que é mamãe e dizer bem-vinda ao Canal do Vaqueiro, um cantinho simples, mas como as coisas de Cristo é e são, com simplicidade, a gente vai ao longe. Muito obrigado a você por estar presente aqui hoje no Canal do Vaqueiro. Obrigada, diz eu, Cleo Marcos, por estar aqui, um local muito aconchegante. Parabéns. Maravilha. Noêmia, agora vamos falar um pouco de Conselho Tutelar, que as pessoas estão em casa aí. Fica na expectativa. A gente fez uma divulgação ampla essa semana. Está aqui a presença do presidente da CMDCA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, nosso amigo Abraão Lincoln, que daqui a pouquinho estaremos falando aqui alguns temas. Agora vamos falar um pouco sobre criança e adolescente e, claro, as ações do Conselho Tutelar aqui no município de Glória. Mas esse mês, Noêmia, nos chama a atenção para a gente falar sobre o Maio Laranja. Qual o significado do Maio Laranja? Passa para a gente aí um pouco. Então, Cleo Marcos, esse mês, que a gente está, é o mês de maio, é o mês laranja. O objetivo da nossa campanha, agora do mês de maio, é mobilizar toda a sociedade brasileira e convocar para o engajamento contra violações de direito de crianças e adolescentes. Por quê? Porque não é porque o Conselho Tutelar só atua nesse mês de maio. Não, o Conselho Tutelar sempre está ativo, sempre está buscando. A gente sempre fala que pede, quando a gente vai para as emissoras, denuncie, porque, às vezes, se não denunciar, o Conselho Tutelar não sabe. A gente passou essa semana já na Rádio Xodó e também na Boca da Mata FM, onde eu passei o quantitativo de casos, que foi desde 2013 para cá. E só cresce. Como eu falei para vocês, que esse ano, agora a gente está no 5º mês do ano, e a gente já teve 5 casos. E na segunda-feira, que a gente estava na Rádio Boca da Mata FM, quando a gente estava lá, a gente recebeu uma ligação, que era de um suposto abuso, que realmente a pessoa passou as informações para o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar já fez todo o procedimento, inclusive levando a família até a delegacia, inclusive a criança ontem já foi até para o IML, fazer exame de corpo de delito. Então, eu citei na segunda 5 casos, e agora já são 6 casos. E essa data, 18 de maio, também foi constituída, 18 de maio de 1973, é o Dia Nacional ao Combate à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Essa data também foi a homenagem, acredito que a maioria das pessoas sabe, foi a homenagem a uma criança, Araceli, que essa criança ela foi sequestrada, abusada, drogada, e, no final, ainda mataram essa criança e ainda encontrou o corpo dessa criança carbonizado. Essa campanha também, o Cleo Marcos, a gente tem, o símbolo é uma flor. Essa flor que está aqui nas nossas camisas, a minha camisa a de Lincoln, é a flor do girassol. Então, o que significa a flor do girassol? A flor do girassol significa a fragilidade de uma criança. Essa flor também significa os primeiros desenhos da infância de uma criança. O símbolo da nossa campanha é a flor. Maravilha. Que é essa flor do girassol. Impressionante. Noêmia, antigamente, na época dos nossos pais, Abraão, nós dizíamos que nossos filhos, olha, não conversa com gente estranha na rua por conta disso, daquilo hoje, mas muitas das vezes o perigo mora em casa e ao lado, Hoje em dia a questão de abuso também acontece muito, de padrasto, de tios, de primas. Como é que o Conselho Tutelar enxerga essa situação? Realmente, Cleo Marcos,
Eu costumo dizer que antes, quando eu era pequena, minha mãe falava isso. Minha filha, quando eu saía, se vê um estranho que chame você, você não vá, não. Mas esses casos, todos esses casos que acontecem, que chega ao conhecimento do Conselho Tutelar, que eu saiba, nunca teve um estranho. E sim, é avô, é vizinhos, primos, irmãos, e o que acontece mais é entre pai e padrasto. É onde acontece mais. Inclusive, esse último acontecimento foi um padrasto. Tá vendo? Quero mandar um abraço ao pessoal que está em casa assistindo o canal do Vaqueiro. Muito importante essas entrevistas, né? Inclusive essa de hoje, falar sobre os direitos da criança e do adolescente. Foi convidado toda a equipe do Conselho Tutelar, mas alguns por problemas pessoais, motivos maiores, não puderam comparecer. Mas estou muito feliz aqui com a presença do Zé Aragão, também da Noêmia e do nosso amigo Abraão Lincoln, que faz aqui a presidência. No caso, Noêmia, a gente que fala um pouco em todos os temas, mas existe alguma diferença entre o abuso e a exploração sexual? Existem. A gente sempre acontece quando, como esse caso que aconteceu agora recente, a gente sempre fala o seguinte, um suposto abuso. Por que a gente fala isso, Cleomarcos? Porque chegou ao conhecimento, o Conselho Tutelar fez todos os encaminhamentos, né? E qual é o dos encaminhamentos? Foi o que a gente fez, levou até a delegacia, inclusive ontem eu mais Aragão ficamos até tarde trabalhando para fazer relatório, para que seja enviado para o Ministério Público e a delegacia, e também a gente encaminha, todos esses casos a gente encaminha para o CREAS. Por que o CREAS? Porque o CREAS trabalha com os direitos violados. Então, como o direito dessas crianças foi violado, aí a gente sempre faz encaminhamento também para o CREAS. Mas, nesse caso, sempre é mais abuso mesmo. É mais abuso. Eu costumo, às vezes, quando a gente está em escolas, às vezes fazendo palestra, falando um pouco sobre essa campanha, perguntam, sim, vocês falam sobre casos, e essas pessoas estão presas? Eu costumo dizer que a nossa cidade, o pessoal da delegacia, se preocupa muito com esses casos quando acontece. Eles buscam, eles correm. E a gente tem vários casos desse que estão presos. Inclusive, a gente tem um avô que abusou primeiro de uma filha e depois, ainda achou pouco, abusou das netas. E esse avô, esse senhor, está preso, né? Então, e outros casos. Outro pai que abusou de uma filha também foi abuso mesmo. Ele era do município de Monte Alegre, depois veio morar em Glória. E também esse senhor está preso. A maioria dos casos em Glória sempre foi abuso mesmo. Legal. Deixa eu também pegar uma palavrinha do Zé Aragão, ele que está presente aqui. Zé Aragão, obrigado também por estar aqui nessa tarde de hoje. A gente sabe que vocês estão hoje, eu acho que até na folga de vocês, mas foi um convite feito pelo Vaqueiro, tinha já falado com o Abraão, eu quero o pessoal do Conselho Tutelar, eu sei que vocês vestem essa camisa de corpo e alma, Conselho Tutelar representado por vocês aqui hoje, eu fico muito feliz e contente. E perguntar para vocês, Zé Aragão, a pandemia colocou todo mundo junto, né? A presa e as crianças, porque muitas das vezes a criança que tinha a disponibilidade de ir para uma escola, de ir para um canto, para outro, e na pandemia ficou presa em casa. Você acha que a pandemia também aflorou mais as situações dos abusos para criança e adolescente? Cleomarco, muito obrigado pelo espaço. Agradecer primeiramente aqui a Deus. E em nome de minha mãe Marisete, eu mando um abraço para todas as mães, que é um momento especial, nós estamos bem próximo do Dia das Mães. E quero aqui dizer que, sobre a pandemia, eu acho que afetou um pouquinho quanto esse negócio de criança e adolescente. Eu estou no Conselho Tutelar desde 2013, porque fiquei lá como motorista, fui para conselheiro, passei, depois fiquei como suplente e estou lá como motorista e como conselheiro, tirando as plantões, sou primeiro suplente, aí estou tirando as demais. Eu sempre aconselho que a gente bate nessa tecla de pais e mãe irresponsável por criança e adolescente sobre essa situação de abuso e exploração sexual. Porque a gente aconselha não só o pai é responsável, como também a criança e o adolescente. Por quê? Tem muitas daquelas que vão, sente a situação, o pai ou o padrasto, são pessoas próximas, não são pessoas de longe,
é um pai, é um padrasto, é um padrinho, é um madrinho, é um tio, é uma pessoa bem próxima. Eles ficam até pastorando quando os pais vão para a cidade fazer compra para ficar com as crianças. E muitas das vezes eles ameaçam a criança para não contar a situação. Eu dou um conselho para todas as crianças e adolescentes que, se não quiser contar ao pai, conta a um irmão, conta uma irmã, conta uma madrinha, conta a madrinha da escola, a professora, porque na maioria das vezes o abusador ele ameaça. Tanto ameaça. Eu tive casos, que a gente diz, usando o desmilar, que eu conversando com a mãe, ela disse que a filha estava mentindo. Ela defendeu o marido, o segundo marido, que não era o pai da menina, era o padrasto. E a menina ficou retraída de dizer. Então, eu digo, se você vê que sua mãe lhe ameaçou, ou o pai, procura uma pessoa para poder dizer essa situação. E quando ela chega na escola, o rendimento dela é totalmente diferente. Ela não tem aquele mesmo rendimento. A gente vê que a criança muda, a criança emagrece, passa a não ter fome. Então, é uma situação complicada, mas não pode se calar. Porque eu disse, tem casos aí que o pai começou a abusar uma filha com 5 anos, foi descoberto com 15, porque ela se calou, ela viveu o silêncio. E então eu digo, ter muito cuidado. É como nós dizemos aqui, antigamente a gente tinha que ter cuidado com os estranhos, agora é com os pessoal mais próximos, porque é onde acontece. E quanto à exploração sexual, a gente tem, o que mais acontece, não só aqui em Sergipe, mas, por exemplo, no Pará, em algum lugar, é quando alguém pega o adolescente feminina, né? E ela vende o corpo, né? Negocia, tem gente que negocia. Isso é exploração. É a exploração sexual, porque acontece até com o próprio pai, pegar uma filha e levar para uma pessoa em troca de dinheiro, né? Pelo amor Então, de Deus. o caso não é brincadeira. Então, com a da pandemia que ficou em casa, eu acreditei que alguns casos acrescentou. E aí, como a gente não tinha tanto acesso à sede, e aí não foi muitas denúncias, mas a gente vê que as coisas se multiplicou. Mas a gente está à disposição, né? O Conselho Tutelar tem um número do Disque 100, tem a delegacia, que a gente podemos passar esses números para quem quiser denunciar. Não fique calado, porque o Conselho Tutelar está sempre atento. Agora, a gente só pode atuar quando recebe a denúncia de fato, que assim que passa para a delegacia, passa a ser denúncia. Legal. Então, o nosso amigo Zé Aragão, sabiamente falando sobre a pandemia, falou um pouco sobre os meios da gente também denunciar, inclusive na escola, né? A gente fica aprisionado em casa com o padrasto, com a madrasta, e tem medo de falar, mas você tem que se abrir com alguém, porque a criança não pode ter os seus direitos violados de jeito nenhum. Então, as crianças, como o Zé Aragão falou, vai lá, fala com um tio, fala com a prima, fala com a professora, vai na delegacia e fala, está acontecendo isso, fala com alguém. Não fique retrancado em casa, porque o problema só aumenta. Zé Aragão, você falou que tem o Disque 100, mas também tem outro número do Conselho Tutelar, ou só o Disque 100? Quais são os meios que a pessoa pode ligar para denunciar? Para o Disque 100, né, que é o Direitos Humanos, tem a delegacia e tem o número do Conselho Tutelar, né? E tem, assim, tem vários meios de chegar até a gente. Porque dificilmente uma criança ou um adolescente ele vai para uma delegacia, ele vai, né, ligar para... Porque ele não liga, porque ele precisa do telefone do pai ou do responsável. Então, o meio vai vir para uma criança ou adolescente é ele participar a uma tia, a uma madrinha ou a uma professora. E aí é ela quem pode ligar, porque a professora hoje que convive com uma criança ou um adolescente, ela sabe muito bem quando chega na sala de aula que vê um aluno totalmente diferenciado, para os cantos, triste, então alguma coisa está acontecendo. E quando está acontecendo, nós estamos prontos, preparados para poder, né, agir e poder ir até essa pessoa e fazer os procedimentos legais. Para os órgãos competentes. Muito bem, Zé Aragão. Noêmia, para finalizar aqui, eu sei que vocês têm muito corre-corre, ainda vou ter que pegar uma palavrinha com o Abraão aqui. Eu também estou com o pessoal de Monte Alegre aqui é só os convidados da roça hoje falar sobre esse tema tão importante, que é o dia, aí esse mês de maio, né, que é o mês laranja. Tem o dia D, né, que é o dia 18, que é o dia D. É o dia 18, né, que ainda vai, mas próxima semana, né, parece que é quarta-feira, o dia D é dia 18. Mas a gente, Cleo Marcos, quando inicia o mês de maio, a gente já vai começar a fazer, trabalhar com essa campanha. Qual é o trabalho do Conselho Tutelar nessa campanha? O trabalho do Conselho Tutelar nessa campanha, a gente faz palestras em todas as escolas essas da rede particulares, redes municipais e redes estaduais, e também da zona urbana e da zona rural. Tem dias que a gente vai de manhã e de tarde para as escolas. A gente está fazendo tudo para ver se, quando chegar o dia D,
a gente já encerrou. E também esse trabalho, né, que a gente está fazendo, esse trabalho de prevenção, a gente de divulgação nas FMs, como eu, no início da minha fala, eu passei que a gente já foi para Boca da Mata FM e também lá para vocês, lá na Xodó. Então, Maravilha. nosso trabalho do Conselho Tutelar nessa campanha 18 de maio, Faça Bonito. E estão fazendo bonito, inclusive aqui no canal do Vaqueiro. Noêmia, para finalizar, minha última pergunta. Depois que o conselho e os conselheiros tutelares identificam o abuso, quais são os procedimentos que vocês fazem ali a partir daquele momento? Pronto, Cleomarcos. O procedimento, o papel do Conselho Tutelar, a atribuição do Conselho Tutelar nesse momento, quando a gente chega ao nosso conhecimento, a gente vai até a família, orienta aquela família, inclusive a gente vai com eles até a delegacia, a delegada vai ouvir a mãe, o pai, que seja quem for o responsável, também tem a menina lá, a agente Mara, que também ouve a criança, e, naquele momento, ele já dá uma guia, que essa guia é para ir para o IML, como eu falei a você, que, inclusive, essa menina é desse recente suposto abuso, foi ontem, e a gente faz os encaminhamentos, que a delegacia, o Ministério Público e também o CREAS, porque ele trabalha com os direitos violados. A gente tem CRAS, tem CREAS. O CRAS trabalha mais com as famílias, mas o CREAS já é quando o direito da criança foi violado, né, violações de direitos. Maravilha. Então, tirando todas as dúvidas, né, aqui com a Noêmia, com o Zé Aragão. Noêmia, para finalizar, gostaria que você deixasse aí suas considerações e um recado aí, no geral, para o jovem e o adolescente que está, nesse momento, aí assistindo o canal do Vaqueiro. Então, eu só agradeço a oportunidade, né? Mais uma vez, nunca tive aqui, né, no seu estúdio. A gente, 4 anos atrás, teve no seu outro estúdio, mas não foi aqui. Você está de parabéns. E o que eu falo, o recado que eu tenho para crianças e adolescentes, que a gente sempre passa em palestras, em reuniões de pais e mestres, para que as mães vejam mais a questão dos seus filhos, veja com quem seus filhos andam. A gente teve um projeto que foi o projeto Diga Não às Drogas nas Escolas, foi um projeto com o pessoal da Caatinga, que ele dizia assim, que meu filho não é melhor do que ninguém, mas eu, como pai, posso escolher a companhia de meu filho. E eu acho muito interessante isso, e costumo dizer isso. A gente não é melhor do que ninguém, mas a gente, como pai, como mãe, a gente pode escolher a companhia de nossos filhos, né? Então, é bem complicado quando um adolescente, que é o que a gente vê muito, Cleomarcos, quando entra no mundo das drogas, que às vezes quer sair, não consegue mais. Então, pai, mãe, veja a companhia dos seus filhos, veja com quem com seus filhos andam, veja para onde seus filhos foram, né? A gente, quando vai para alguma festa, né, fazer alguma fiscalização, o que a gente mais vê é criança, não é nem adolescente na porta de uma praça de eventos ou de qualquer festa. Estão ali esperando o Conselho Tutelar sair para ver se entra. Aí eu pergunto, será que aqueles pais sabem onde é que aquelas crianças se encontram naquele momento, 1 a 2 horas da manhã? Uma vez a gente chegou num evento, que eu lembro que foi até na Praça da 15, tinha uma senhorinha mesmo, chega que estava torta. A gente saiu de lá 2 horas da manhã. Aí, outra vez, eu fui para uma palestra no Tanque de Pedra, e citei isso. Aí a senhorinha falou, disse, fui eu, estava esperando vocês sair para colocar minha neta. Então, é para você ver como é difícil, Cleomarcos, né? Então, pais, mães, crianças, estudem. A gente tem aquele projeto também, da crianças não podem ficar fora da escola, né? A gente está atento, a gente passa nas escolas, pede sempre para que a escola, quando vê baixa frequência do aluno, mande para o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, quando recebe aquelas informações de quem é os pais, quem é o endereço, vai até o local, pergunta o porquê que aquela criança está fora da escola. Se for preciso encaminhamentos, a gente faz o encaminhamento para psicólogo. O nosso município, Cleomarcos, tem 2 CRAs, como
que é que era o centro, né, que agora é Novo Horizonte, e o da Coab, do bairro Jardim do Sertão. Todos os 2 CRAs têm psicólogo. Então, hoje é bem fácil. A gente sempre, quando está em palestra, fala: mães, vocês veem qualquer diferença dos filhos de vocês, procura o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é um órgão, Cleo Marcos, que tem poder de requisitar serviços. Então, procura o Conselho, que o Conselho, apesar que o CREAS são portas abertas, mas muitas das vezes, sendo encaminhado para o Conselho Tutelar, como a gente tem o poder de requisitar, é mais fácil. Maravilha, um show aqui com a Noêmia, né? Zé Aragão, suas considerações final, também deixa aí aquele recado para o jovem adolescente que está nesse momento assistindo o canal do Vaqueiro. Pronto, eu quero mais uma vez aqui passar o recado para... Tem umas mães, por exemplo, que chegam no Conselho Tutelar com uma criança de 5 anos e diz: olha, tome conta. O Conselho Tutelar não é babado de ninguém, não, a mãe diz. Então, se uma mãe ou um pai não está tendo o poder de dominar o seu filho, quem vai dominar, né? Aí a gente sempre aconselha que também crianças e adolescentes que estão me ouvindo, fiquem bem atentos sobre isso que eu vou falar. Todos eles têm muito direito, não é pouco, não. Agora, sabendo eles também que têm deveres. E é isso que as mães às vezes dizem: é porque o Conselho Tutelar está proibindo de bater meu filho. Veja bem, Conselho Tutelar, lugar nenhum proíbe que mãe bata filho. Não pode espancar. Agora, muita Corrigir, gente né? não tem... Só pode ter um domínio com o filho se for bater. Né? Tem punição, tem castigo, tudo dentro do limite. Agora, quando eu conheço os pais que vão para o trabalho, tomam cachaça, passam na bodega, gastam dinheiro, chegam em casa, não tem que se vingar, vai se vingar no filho ou na mulher. Então, esse pai pode ser punido, porque ele usou de má fé quando o filho reclamou de alguma coisa e bateu. Não é bater, é espancar. Então, aí, mais um conselho é que as crianças e os adolescentes, quando a mãe disser: não, eu não vou denunciar meu marido, e elas procuram um jeitozinho para entrar em contato com um tio, né, com o padrinho, com a irmã mais velha, mas não deixe de denunciar, porque senão fica tarde demais. Então, eu quero agradecer o espaço, agradecer a Deus e mandar mais uma vez um abraço em nome de minha mãe, Marisete, para todas as mães do mundo, que é um dia especial amanhã, que para mim, a gente diz que é um dia especial, mas para mim todo dia é especial, é o dia das mães. Muito bem, obrigado. Zé Aragão falando bonito. Eu pego esse microfone agora, vou passar aqui para o nosso presidente. Hoje aqui, na condição de presidente, aqui com o Conselho Tutelar, mas Abraão é uma figura aplaudida, né, onde chega, em tudo que ele faz. Mandar um abraço à Prefeitura de Glória, mandar um abraço ao Grupo Raio da Amizade, mandar um abraço ao pessoal do Bloco Sapequinha. Onde esse homem chega, a coisa realmente acontece. Abraão, primeiramente, muito obrigado por ser presente hoje aqui no canal do Vaqueiro, hoje na condição de presidente da CMDCA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Bem-vindo ao canal do Vaqueiro. Obrigado, Cleo Marco, parabenizo você por essa ação, esse canal de sucesso. E muito importante, porque você fala de todos os assuntos. Você toca num assunto que a sociedade gostaria de ouvir. E esse assunto que a gente está trazendo aqui hoje é um assunto triste. Imagine vocês que há 50 anos atrás, agora de 18, uma criança foi sequestrada, estrupada, se viciada, torturada, e acharam pouco, jogaram ácido clorídrico e tocaram fogo. E esses 4 monstros, que não é gente, isso não é ser humano. Aí é monstro mesmo. Esses 4 monstros não estão presos. A gente sabe quem é, mas lá no estado machista, como o Espírito Santo, eles estão soltos. Conhecido, então Araceli virou símbolo dessa campanha vitoriosa, que é mostrar que as nossas crianças estão sendo abusadas, Cleo Marco, por conhecidos, dentro de casa, ali na vizinhança. Aqueles 4 moravam na vizinhança. Ela foi levar, ela trabalhava na firma com o pai, ela foi levar um alimento para alguns deles. Então, isso acontece, gente, no dia a dia. Isso acontece nas nossas casas, na nossa vizinhança, na casa do nosso amigo, numa escola. Mas veio a lei agora Henri Borel, todo mundo viu que Henri Borel foi uma criança que foi assassinada pelo padrasto. E a mãe sabia, a empregada sabia. Agora veio uma lei: se você souber,
Se você tomar conhecimento de que uma criança foi agredida e você não denunciar, É crime também. você também vai para a cadeia. Aquela doméstica e aquela mãe que não denunciaram os abusos que aquela criança sofreu dentro de casa estão respondendo o processo E também. abusador também. Abusador também. É crime, você é cúmplice. Né? Contra a Então, informação. essa alerta do 18 de maio, dessa campanha, que cada um de nós, cada cidadão, se souber, se não quiser se identificar ali, diz que o 100. Agora, diz que lá 100 e explique tudo direitinho, porque eles vão. Não adianta vocês, olha, tem uma suspeita de uma criança abusada lá no bairro, lá na Brasília, pequeno bairro Brasília. Aí o CREAS e o Conselho Tutelar não tem como chegar até ela. Então, denuncie. Qualquer tipo de abuso, denuncie. Se você não quer procurar o Conselho Tutelar, aconselho, o melhor local é Disco 100, que vai ter alguém educadíssimo para fazer as perguntas para se chegar àquele criminoso, que é um criminoso. Deus deu o dom do ser humano escolher o bem e o mal, e o ser humano destrói a vida de uma criança só para destruir. Isso não é um animal. Perfeito. Não é? Isso é um animal. Perfeito, Abraão. Mas, Cleomarco, eu vim a minha presença aqui também, além de participar tivemos de manhã, nós temos um seminário ocorrendo, hoje foi com os professores, diretores das escolas, com palestras excelentes sobre esse tema. Dia 25 vamos ter outra palestra com a rede da saúde. Mas eu vim aqui para dizer que agora esse ano é ano de eleições. Nós vamos escolher os novos 4 ou algum dos conselheiros que concorreram, se forem reeleitos, vai ter eleição para Conselho Tutelar. Nós prorrogamos, agora nós temos 23 candidatos. Amanhã os envelopes vão ser abertos para conferir documentos. Até o dia 17 sai a homologação dos candidatos que vão fazer uma prova no dia 25 de maio, dia 25 de junho. Então, no dia 25 de junho, os que forem aprovados nessa primeira etapa enfrentarão uma prova de conhecimento específico da área de direitos sociais, Estatuto da Criança, a nova Lei Borel. Aqueles que obtiverem nota 5 se classificarão para a segunda etapa. A segunda etapa é uma avaliação psicológica. Vão passar por uma avaliação psicológica com 2 profissionais. Aqueles que forem aptos se somarão, aí estarão prontos para a eleição que vai ocorrer no dia 1º de outubro. Mas como nós estamos numa etapa, aí em uma etapa, quando na meia etapa você me chama e eu venho explicar como está a etapa. Entendi. Mas então, o Conselho Tutelar de Glória foi aberto no dia 31, as inscrições encerraram ontem, e agora a Comissão Eleitoral vai avaliar os 23 candidatos para ver quem entregou a documentação corretamente, e no dia 25 de junho eles irão participar de uma prova. Maravilha. Abraão, na sua experiência, quanto cidadão, também quanto presidente aqui, você acha que houve uma diminuição dos participantes ou não? A expectativa era essa mesma? Ou você acha que, pela sua expectativa, você achou que deveria ser mais participantes para concorrer a esse cargo tão importante de conselheiro tutelar? Eu vou plagiar outra cidade. Teve cidades por aí, que eu não vou citar o nome, que só tiveram 8 inscritos. Para 4? Pela lei não pode. Tem que abrir outra inscrição, tem que ser no mínimo 10 candidatos. Porque são 5 suplentes, 5 titulares e 5 suplentes. Nessa cidade, aí, o que os candidatos mais temem é a eleição. Que além das provas que vão fazer, eles vão ter que pedir voto no dia 1º de outubro, e com todas as proibições que a lei eleitoral determina. Como quase um vereador. Nenhum então. candidato pode ter um vereador pedindo voto, senão ele vai ser cassado. Nenhum candidato pode comprar voto. Nenhum candidato pode ter uma liderança dizendo: não, esse é meu candidato. Se tiver denúncia, o Ministério Público vai cassar a candidatura. Então, tudo isso aí num evento mais para frente. Mas eu acho que o principal motivo de não haver
No pleito passado foram 39, diminuiu para 23. Eu acho que é o pedir voto, né, que nem todo mundo tem o cacuete de pedir voto, né, Cleomar? Verdade. Abraão é uma figura que explica as coisas e realmente a gente entende. Abraão, uma pergunta pessoal do doutor Vaqueiro. Se também não puder responder, não tem problema. Hoje a gente enxerga o município de Glória com mais de 42 mil habitantes. Hoje, para 4 conselheiros, humanamente eu acho que seja pequeno. Por quê? 5, né? Humanamente deve ser pequeno porque, além da cidade, ainda temos os interiores. Na sua concepção como presidente, como cidadão, você acha que chegou na hora de aumentar um pouco o número? Ou então fazer 2 distritos? Qual seria a sua opinião? Não, Cleomar, isso é uma lei federal. As cidades, para ter mais de um conselho, é acima de 100 mil habitantes. Itabaiana agora vai ter 2 conselhos. Então, a lei federal, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, já determina o quantitativo. Né? O quantitativo é lei federal. Maravilha, por isso que é bom perguntar quem entende. Abraão, então, confirmado, encerraram-se ontem, né, as inscrições, o pessoal que fez as inscrições, vai ter a primeira rodada, como se fala, a primeira etapa, né? Vai ser o quê? São 4 etapas. Agora a comissão eleitoral vai avaliar se os documentos que estão lá no envelope lacrado entregaram. Se alguém esqueceu, está eliminado. Tem que entregar até o último dia. Então, aí, consultado, sai uma lista, né? Essa lista espera 3, 4 dias. Se para alguém contestar, se tiver alguém que não foi contemplado, dessa lista serão homologados os candidatos que irão fazer a prova do dia 25 de junho, em local a ser determinado, uma prova objetiva com questões subjetivas. O candidato tem que obter, no mínimo, 5 pontos, tem que acertar 50% das questões. Aí estará apto à segunda etapa, a terceira etapa, que é uma avaliação psicológica com 2 profissionais. Esses profissionais irão fazer um trabalho e irá sair um relatório. Maria das Abóbora, apto. Chiquinha de Jesus, inapto. Jorginho, apto. No final, os aptos se somarão a que irão participar de uma prova, né, no dia 25 de junho. Maravilha, bem explicado, bem detalhado. Abraão, só para refrescar minha memória, são 5 conselheiros atuantes e 5 suplentes, é? São 5 conselheiros suplentes e o restante classificado suplente. Ah, entendi. Pronto. Gente, ó, aqui foi um bate-papo com o pessoal do Conselho Tutelar, falando um pouco sobre o Maio Laranja, né? E também falando um pouco aqui com o Abraão, hoje na pessoa aqui do presidente do Conselho. Abraão, quero que você deixe o seu recado e também amanhã é um dia tão lindo que é o Dia das Mães. Eu quero desejar a todas as mães um feliz Dia das Mães. E creio também que você quer deixar um recado para todas as mamães, né? Eu quero aproveitar a oportunidade e desejar, pedir a Papai do Céu que ilumine todas as mães do Brasil, as que estão aqui e as que já nos deixaram, no caso da minha, que todos possam ter uma vida de paz, felicidade, e que cada mamãe possa ser sempre compreendida pelos seus filhos, porque mãe não dá conselho errado. Então, a todas as mães de Nossa Senhora da Glória, da rede social, nossa felicidade, e que mãe é amor. Muito bem. Abraão, vou te reconvidar para vir mais vezes aqui, viu? Você e o pessoal do Conselho, para sempre a gente estar batendo essa tecla, conscientizando, informando algo que a sociedade precisa. Muito obrigado pela sua presença. Noêmia, obrigado. Zé Aragão, obrigado. E a você que está em casa, lembre-se, viu? Ser consciente. Se você descobrir um abuso de uma criança ou souber, denuncie, tá bom? Não se cale, porque como o Abraão falou, se você souber e se calar, você também é criminoso, é conivente com essa prática ilegal. Cleomax Lima volta daqui a pouquinho na parte musical.